Olá, queridos amigos, nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Sim. Hoje, com o título, Foi Cristo o nosso exemplo? Irmão Daniel, foi Jesus o nosso exemplo? Importante pergunta, né, irmão Jânio? Exatamente. Será que Jesus veio com a mesma natureza que a nossa para nos deixar um exemplo? Para que nós possamos seguir também, assim como ele obedeceu a Deus, nós também pudéssemos obedecer? No estudo de hoje, nós vamos estudar e comprovar realmente se de fato Cristo veio com a nossa natureza, de que maneira então ele viveu aqui e resistiu ao pecado, vencendo por cada um de nós. Vamos então à pergunta de número 1. Cristo cometeu algum pecado? Abra novamente agora a sua Bíblia em 1 Pedro 2, verso 22. E ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Vemos, querido amigo, que Jesus não cometeu pecado. Por quê? Ele decidiu, mediante a dedicação ao seu Pai, ter uma vida santa, piedosa, né? É o resultado da comunhão, né? Comunhão com o seu Pai. Ok, vamos então à pergunta de número 2. Todos os homens pecaram, Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, com certeza. Todos os homens pecaram e necessitados estamos da graça de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Pergunta agora de número 3. Cristo foi tentado como nós? Hebreus 4, verso 15. Olha que importante, irmãos. Para ele ser tentado, ele teria que ter a mesma natureza, não é Sim, isso? sem dúvida. Vamos lá então. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ok. Jesus ele foi tentado na mesma circunstância que nós somos tentados, mas ele viveu uma vida sem pecado, ou seja, Sim. ele nunca cedeu à tentação, viveu uma vida santa, deixando-nos o seu exemplo. Ok, mas irmão Geandro, ele disse que ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, né? É isso aí. Mas, como já foi dito, não pecou, porque havia nele também o desejo de fazer a vontade do seu Pai. Exatamente. Quer você também seguir o exemplo de Jesus? Devemos nos dedicar assim como ele se dedicava ao Pai. Sim. Pergunta agora de número 4. Cristo veio com que natureza a essa terra? Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então a Bíblia nos apresenta, querido amigo, que Cristo veio sim com a nossa natureza, havendo nele a possibilidade de cometer o pecado, sim. Todavia, a Bíblia nos apresenta que nele não havia o desejo de cometer o pecado, mas a natureza era a mesma que a nossa, né, irmão Jânio? Exatamente. Nós vemos que realmente Jesus ele resistiu todas as tentações. E aquela natureza, aquele desejo que muitas das vezes nascemos, esse ele tinha. O desejo que nós cultivamos, esse não. Sim. Então nós compreendemos que Jesus ele veio 100% como nós. Né? E esse é o tema da próxima pergunta. Pergunta de número 5. Cristo foi 100% semelhante a nós? Hebreus capítulo 2, versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Muito claro, meu irmão? Certamente. Vemos que realmente ele veio como semelhante em tudo aos seus irmãos. Com certeza. Em todos os pormenores, Jesus, ele era semelhante a nós. Ele era semelhante aos seus irmãos. Sim. Né? Se não fosse assim, ele não poderia nos redimir da morte, nem da mão do inimigo, dos adversários da nossa Irmão alma. Geandro, certamente a Bíblia ele apresenta Cristo com as nossas semelhanças e apresenta ele também justamente por ser também um de nós, apresenta ele como nosso sumo sacerdote por excelência. É aquele que pode apresentar diante do Pai: olha, Pai, eu sei o que meu filho está passando, eu vivi aquela situação. Quem mais, exatamente, quem mais do universo, queridos amigos, pode interceder por nós nesse sentido? Ninguém. Quem pôde
e esteve aqui na terra com a nossa carne humana, com todas as nossas fraquezas e dificuldades? Somente Jesus. Amém. Portanto, Ele é o nosso único intercessor. Pergunta de número 6. Cristo desceu do céu para fazer a sua própria vontade? Agora, João, capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, disse Jesus, mas a vontade daquele que me enviou. Fica muito claro que realmente Jesus ele estava aqui tendo uma vida de serviço, de obediência. Nós costumamos dizer que nós não devemos vir ao mundo a passeio, sim, mas em missão. E a nossa missão nessa terra é glorificar o nome de nosso Pai. Amém. Semelhantemente a Jesus, nosso grande exemplo, né? Com certeza. Vamos então agora à pergunta de número 7. Cristo é Filho de Deus, mas também Filho do homem? Temos agora então a leitura de dois textos, agora em Mateus 16, verso 27, e também Mateus 24, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, uma vida visível, e nós ali vamos ver Jesus vindo na glória dele e na glória de seu Pai. Exatamente, e a Bíblia nos apresenta, irmão Geandro, Jesus como o Filho também do homem, né? Exatamente. De maneira muito clara. Vemos aí, irmãos, que Jesus tanto é filho do homem quanto é filho de Deus. Exatamente. Ele é filho de Deus por duas vezes, porque nasceu uma lá na eternidade, sim, e outra aqui na terra. Sim, não é isso? Com certeza. Vamos então agora à pergunta de número 8. Cristo, o Verbo divino, se fez carne? João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, querido amigo, a Bíblia apresenta claramente que Cristo veio sim, ele sendo o Verbo de Deus, veio a este mundo e se fez carne para habitar entre nós, os seres humanos. Amigos, existem muitas pessoas que dizem que Jesus veio com a natureza de Adão antes do pecado, em semelhança apenas de carne pecaminosa por fora, mas o seu caráter era de Adão antes do pecado. Será isso verdade? Dá-se o nome de pré-lapsarianismo, né? Mas a Bíblia informa com clareza em Romanos capítulo 8, versículo 3, que natureza que Jesus veio. E a pergunta 9 nos diz respeito a isso. Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado? Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Que texto mais bem explicado. Devemos até nos compenetrar mais para entender o que esse texto quer dizer, irmão Daniel. Com certeza. Irmãos, isso quer dizer que Jesus, se tivesse vindo com uma carne sem o pecado, ou seja, sem ser um dos filhos de Adão, como se fosse igual a Adão antes do pecado, ele não poderia servir de exemplo para nós. Por quê? A lei estava enferma pela carne. Existia uma falta do ser humano mediante a lei de Deus. E ele deveria vir exatamente da mesma forma que nós, na carne do pecado. Para que pudesse, o que, irmão Daniel? Através do pecado na carne, sim, pelo seu exemplo de santidade, condenar o pecado na carne. Exatamente. Irmão Geandro, e fica claro também que talvez alguém pudesse dizer, olha, Cristo venceu, mas ele tinha uma natureza superior à nossa. Mas a Bíblia nos apresenta Cristo como tendo a mesma natureza do homem agora após o pecado, e ele diz que é possível sim vencer. Né? E ele nos deu o exemplo de que é possível vencer o pecado se nós tivermos então a comunhão que ele teve com o Pai. Exatamente, somente através dele podemos vencer. Ok, vamos agora então à pergunta de número 10. O enganador e o anticristo confessam que Jesus Cristo veio em carne? Abra sua Bíblia em 2 João, capítulo 1, no verso 7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então vemos aí, irmãos, temos que ter muito cuidado, porque muitas pessoas dizem que Jesus não veio em carne,
em semelhança de nossa carne, mas em outra carne. Sim. E isso é justamente o que João está advertindo. Já Ele nas chama suas esses de anticristo. E já na sua época já existiam pessoas que falavam isso. E ainda hoje em dia há. Com Não é isso? certeza. Devemos estar atentos. Certamente. Pergunta agora de número 11. Deus é o único Pai e Cristo é o único guia? Mateus 23, versículo 9 a 10. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é Cristo. Então a Bíblia responde claramente essa pergunta, irmão Jean, quando nos diz que nós temos apenas um Pai. Há muitas pessoas por aí, em determinadas religiões, que chamam os seus líderes de Pai. Ou de guias espirituais. Exatamente. Ah, o meu guia. Né? Mas quem é o nosso guia? É Deus. Unicamente Né? Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo. o nosso guia. Exatamente. Muito bem. Vamos então à próxima pergunta, a pergunta de número 12. Podia Jesus fazer alguma coisa por si mesmo? João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus ele diz claramente aqui que ele estava cumprindo uma missão e não fazia a sua vontade, Exatamente. mas fazia a vontade daquele que tinha enviado, ou seja, do seu Pai, o nosso Deus. Vemos então que Jesus vivia pela vontade do Pai, né? Exatamente. Fazendo a sua vontade. Pergunta de número 13. Devemos ter o mesmo sentimento de Cristo? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém. Que importante mensagem, né? Certamente. Realmente Jesus é totalmente semelhante a nós. Exatamente. Agora a pergunta, irmão Daniel, de número 14. O que fez Jesus por toda parte? Atos 10, verso 38. Concernente a esse Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o que Jesus foi fazendo pelo mundo em sua época? Ele andou fazendo o bem, né? Exatamente. Interessante, irmão Geandro, que a finalidade de Cristo vir a este mundo foi justamente para trazer libertação. A partir do momento que o homem pecou, meu querido amigo, ele se colocou então em subordinação ao inimigo de nossas almas. E Cristo, quando ele vem a este mundo, ele vem com uma finalidade: nos livrar, nos tirar dessa opressão que a Bíblia aqui chama do inimigo, porque então Deus era com ele, né? Então precisamos de maneira muito sincera e verdadeira buscar esse Jesus, que vem então para nos resgatar do diabo, para nos livrar então das garras do inimigo. Exatamente. Quem diz estar em Cristo deve andar como ele andou? Vamos estudar mais um pouquinho das Sagradas Escrituras em 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. E isso é possível, irmão Daniel? Certamente, se nós buscarmos, certamente ele diz que sem ele nada poderíamos fazer. Exatamente. Mas se nós buscarmos a ele, nós, assim como Paulo disse, poderemos todas as coisas, pois ele nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Convidamos também os irmãos que possam orar a Deus em nome de Jesus, pedindo forças também para fazer a vontade de seu Pai que está nos céus. Amém. Até o próximo encontro. Que Deus continue abençoando a sua vida.